da sua caminhada como escritor, querendo ao menos terminar a sua história e tá aí sem saber se o que você está fazendo está certo ou errado, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros gravíssimos que podem transformar a sua história num horror, e não num horror pro lado positivo. Olá, aprendiz! Seja bem-vindo à Lição Nerd, eu sou a Ju Sensei e aqui você aprende lições valiosas para a sua vida através das histórias que a gente já ama, inclusive escrever histórias, criar histórias baseadas também nas histórias que a gente ama, porque a gente aprende com exemplos, na verdade. Eu tenho um livro físico publicado e alguns outros no Wattpad que eu vivo postando algumas histórias gratuitas lá e também pequenas histórias no Instagram. Eu amo escrever, só que no início eu também já cometi muitos erros que me atrapalharam e é por isso que nesse vídeo eu decidi reunir esses 5 erros, que são assim os principais, para que você não os cometa ou aprenda com os meus próprios erros e consiga corrigir e fazer melhor. São erros comuns que às vezes parecem coisas pequenas e que não vai fazer muita diferença, mas acredite, pode fazer muita diferença no final da sua história. Então, se eu fosse você, já se inscrevia nesse canal e ativava as notificações para você conseguir aprender a escrever boas histórias com as dicas que eu posso te dar. Pega aí agora papel e caneta, ou então anota no celular, no que você tiver aí, para você não esquecer. Pegou? Então eu vou começar agora a dar as dicas das menos impactantes até as mais graves. Presta atenção! Erro número 1. Achar que a história do outro, o livro do outro, é sempre melhor do que a sua. Eu já vi muitos alunos meus do curso de escrita criativa que eu dou ficando empacados, até eu mesmo no início, sim, ficando empacados, porque viu alguma história, né, ou leu alguma história um pouco parecida com a dele e ficou congelada de medo por achar que aquela história era muito melhor do que ele estava escrevendo e ficar com medo de querer rever tudo, escrever tudo de novo. De histórias parecidas, o mundo tá cheio, só que cada uma é contada de uma forma diferente, vai passar uma mensagem diferente e o autor que escreve vai escrever e se comunicar com o leitor de uma forma também completamente diferente. Então, relaxa, não ache que a sua história é pior do que a da outra pessoa. Ela não é. Tudo depende muito também do ponto de vista de quem vai estar lendo. Então, não fique menosprezando a sua história. Erro número 2, e eu também já passei por isso, afinal de contas, na verdade, todos esses erros eu já passei. Isso também é muito comum entre os meus alunos. É a vergonha de mostrar a sua história para as outras pessoas. E é uma coisa que eu até entendo, porque eu também já passei, mas hoje eu fico até indignada, porque histórias levam realmente lições para outras pessoas. Elas podem ajudar outras pessoas. E apesar de você achar que pode ser uma história simples, só para se divertir, não, e às vezes o próprio divertimento já é algo que ajuda muito a outra pessoa. Então, por que você vai pegar essa preciosidade e deixar guardada na gaveta? Em breve, aqui no canal também vai ter vídeo eu dando dicas de como você pode publicar suas histórias, por que meio você pode publicar ela. Então já agarra essas dicas, joga a vergonha fora pra você botar sua história no mundo. Porque você passa o sufoco pra escrever a história e depois pega ela, depois que ela tá prontinha ali, bonitinha, você pega ela e guarda? Não, né? Erro número 3. Esse erro pode até ser um contraponto com o erro número 1. Talvez a pessoa não tenha os dois erros juntos. É achar que a sua é a melhor ideia do mundo. No erro número 1, você menosprezava a sua ideia. No erro número 3, você tá colocando a sua ideia muito lá em cima. E qual é o problema disso? Quando você começa com muita empolgação, achando que você descobriu o próximo Harry Potter do século, da década, sei lá, né? Perdi as contas. E aí você começa a escrever naquela empolgação louca, mas aí você vai vendo que ao longo do caminho, principalmente pela sua empolgação e por outro erro que eu vou, junto com outro erro que eu vou falar aqui mais pra frente no vídeo, você começa a ficar desanimado. É tipo o famoso fogo de palha. Minha avó falava muito fogo de palha, aquele fogo que dá rápido e acaba rápido, sabe? Dá um fogo muito forte e acaba rápido. É a mesma coisa. Você fica muito motivado, você acha que aquela é a sua melhor história da vida toda e que planejar pra quê? Olhar se já existe outra coisa sendo escrita, pra quê? Eu simplesmente vou pegar e vou escrever, dane-se, é a melhor história do mundo. E aí, no meio do caminho, você percebe que ela não é tão melhor assim, que ela não é tão boa assim. Você vai murchando até parar de escrever. Não faça isso. Não ache que a sua ideia é a pior ideia do mundo, mas também não ache que ela é a melhor ideia do mundo. Simplesmente ache que ela é uma boa ideia pra você passar para outras pessoas. Presta atenção agora que eu vou falar os 2 últimos erros matadores de história. Você está
preparado para isso? Erro número 4, não ter disciplina. Autor iniciante acha que tudo é festa, que escrever é muito fácil, é muito simples, não que seja complicado, mas existem alguns passos ali, algumas coisas a serem seguidas, não é tudo assim 100% oba-oba, não. Principalmente para aqueles que esperam a divina inspiração baixar sobre ele. Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Acontece. Poucas vezes, mas você não precisa e você não pode ficar dependendo desses momentos, assim, de áureas criativas brotando do nada. O que você precisa ter é disciplina. Você precisa assumir um compromisso com a história que você está se propondo a criar um cronograma e escrever ele do início ao fim. Não importa o que aconteça, não importa se venha bloqueio criativo, não importa se você não esteja inspirado. Você vai escrever aquela história porque você se comprometeu com aqueles personagens, você deu vida para eles. E você precisa se comprometer, então, a terminar de escrever aquela história. Tenha um mínimo de disciplina. Coloque no seu cronograma, coloque na sua agenda, na sua meta, que você vai escrever, sei lá, 2 vezes na semana se você não consegue escrever todos os dias. Disciplina, não necessariamente você precisa escrever todos os dias. Se você não pode, se você não consegue, não tem problema. Mas coloque-se e comprometa com quantas vezes você pode. Só no final de semana? É só no meio da semana? Enfim, coloque lá marcadinho e cumpra aquilo dali à risca. Agora, erro número 5, matador de todas as ideias, porque mesmo que você consiga passar por todos os outros erros, mesmo que você consiga finalizar a sua história, até mesmo publicar, até mesmo achar que ela não é a pior história ou tanto a melhor história do mundo, esse tudo pode ir por água abaixo. Erro número 5, não planejar. Ele sim vai de encontro com alguns outros erros que eu coloquei e somado pode ser sim um grande desastre para a sua história. O que acontece quando você não planeja? Além de você não ter a disciplina, ser mais difícil de você manter a disciplina, quando você não planeja a sua história, você acaba colocando no meio do caminho muitos elementos surpresas. Não uma surpresa boa para o leitor, não. Surpresa para você mesmo, que você nem sabia que existiria. Ou você acaba ficando perdido na história. É tipo você começar na China e for parar em Nárnia e não explicar pro leitor o que você estava fazendo ali. Sabe aquelas histórias que você lê? Literalmente sem perna e cabeça. Você não entende o início, você não entende o final, você nem sabe por que aqueles personagens apareceram. Até você, como escritor, às vezes se pega olhando alguns personagens que vão aparecendo ali, porque a história às vezes pede para ter alguma direção e você não sabe que direção dá porque você não se planejou desde o início e aí você acaba colocando personagens demais, colocando fatos, acontecimentos, diálogos, tudo que seja inútil às vezes para a história e faz a história se perder. Sim, existem autores que podem escrever sem planejamento, mas o que eu acredito é que muitos desses autores já praticaram muito a escrita e o planejamento meio que vem automático na cabeça dele. Existe uma ordem que ele cria a história, por mais que a ideia principal surja de uma cena final, de uma cena no meio, ele ainda assim vai montar um cronograma do o que iniciou essa história para chegar nessa cena final. Pelo menos é assim que funciona na minha mente. E além disso, eu coloco outros elementos nesse planejamento para que a minha história seja o mais consistente possível e que no final eu consiga garantir o que eu acho primordial numa história. Garantir a experiência do meu leitor. Garantir com que ele leia o meu livro, leia a minha história e se sinta inserido naquele universo. E quando você faz o planejamento, além da consistência da história, é muito mais fácil você planejar com antecedência como você vai fazer essa imersão do leitor dentro da história. Esses são erros que eu realmente cometi, mas que eu fui consertando ao longo da minha jornada como escritora. Se você comete ou já cometeu algum erro desses, por favor, deixa aqui embaixo para eu saber o quanto eu preciso ainda ajudar você, o quanto de alguns desses erros você quer mais ajuda, que eu venha aqui, que eu volte e explique mais. Não esqueça de dar o like nesse vídeo para ajudar aqui o canal a levar essas lições para outras pessoas. Compartilha também com os seus amigos. Quem sabe você e seus amigos se unem para criar uma história. Espero que tenha te ajudado. Beijo grande e até a próxima.